Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Hoje eu estou presente com o Vanderlei Teixeira. Vanderlei, como vai o senhor? Olá. Vanderlei é a nossa presença ilustre e permanente do quadro Arquivos Nicole Kidman. E hoje chegamos ao episódio número 27, do qual vamos tratar a respeito de Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Um filme que, resumindo, foi lançado em 2018. Ele começou primeiro o circuito por festivais, passando em 1º de setembro pelo Telluride, nunca sei a pronúncia correta. Eu falo Vendo. Telluride. Vai ser um trava-línguas. Ele passou no dia 8 de setembro, também de 2018, por Toronto. Estreou comercialmente nos Estados Unidos em 2 de novembro de 2018. E eu não sei se essa informação está correta, mas diz que no Brasil o lançamento foi no dia 31 de janeiro de 2019. Eu acredito que demorou mais, porque a intenção, na época, eu lembro muito bem disso, era da Universal lançá-lo nos cinemas, só que ele não teve um êxito comercial, ele não teve indicações ao Oscar. Eles falaram, vamos lançar então direto em DVD e em digital. Só que aí teve uma polêmica falando que essa atitude da Universal tinha sido um ato de censura, porque estava rolando vários discursos de Bolsonaro contra a arte, contra cinema LGBT. E aí esse filme, coincidentemente, era daquele período, e aí acharam que ele não foi lançado no cinema por causa de censura. Mas não, pessoal, ele não foi lançado porque não ia atrair um grande público, né? E a sinopse importante a gente ler. Aqui do DVD no verso diz que esta é a corajosa história de Jared Irmans, que é interpretado pelo Lucas Hedges, filho de um pastor batista em uma pequena cidade americana que precisa enfrentar as consequências de ter seu segredo descoberto por seus pais, interpretados por Nicole Kidman e Russell Crowe. Os pais de Jared lutam para conciliar seu amor pelo filho com suas crenças. Receoso de perder família, amigos e comunidade, Jared é pressionado a se submeter a uma terapia de conversão. Durante o tratamento, Jared entra em conflito com seu líder, que é interpretado pelo também diretor, né, o Joe Edgerton, e começa a sua jornada para encontrar sua própria voz e aceitar sua própria personalidade. A sinopse aqui não diz, né, que o tal segredo dele é que ele é um homossexual. Engraçado isso. Tá até não faz menção a isso, mas é isso. O segredo do personagem do Lucas Hedges é que ele é um homossexual e ele é um filho de um pastor batista, então. Não é uma informação que afeta tanto, assim, não é uma coisa que o filme guarda como um segredo, né? Não, exatamente. E mais um dado antes de iniciarmos a discussão: o Boy Erased é baseado em um livro autobiográfico que foi escrito pelo Gerard Conlin, que foi publicado em 2016, pouquíssimo antes aí do início da produção do filme. Aí, outros dados adicionais: o filme custou 11 milhões de dólares e faturou apenas 6,7 milhões nos Estados Unidos e 11,8 milhões mundialmente. Números que também aí entregam o fato da Universal não ter lançado na tela grande. Bom, vamos então iniciar a nossa discussão sobre o filme, Vanderlei. E um outro dado importante é que o livro ele está disponível no Brasil. Eu não o li, não tenho, mas ele foi publicado pela Intrínseca. E iniciando a nossa conversa sobre o filme, eu fiquei um pouco aliviado, porque a minha impressão é que eu tinha assistido esse filme, sei lá, há 6 anos atrás, assim. Eu falei, não, eu assisti em 2018, 2019, não faz 3 anos, né, e pouco. Falei, nossa, que alívio, né? Finalmente um filme que eu me senti menos velho revendo o filme. Porque a gente falou de Nine, falei, nossa, 10 anos já se passaram, né? Paddington quase a mesma coisa. Tem um outro que a gente vai comentar também, que é ainda mais antigo. Mais tempo ainda. Bom, mas já expressando aí o meu alívio pessoal, eu quero saber, Vanderlei, como
se você se recorda como foi a sua primeira experiência aí com o filme antes de discutirmos a experiência de revisão. Sim, muito por conta de ser muito recente, né? Mas veio nesse processo aí que você falou mesmo, assim, essa expectativa inicial que a gente tinha, né, por ser um filme que meio que se encaixava ali em temporada de premiações e acabou tendo essa trajetória que não foi, acho que, a expectativa que muita gente teve sobre ele, né? E aí teve a coisa aqui no Brasil também, que teve esse lançamento super, super travancado, assim, não vai no cinema. Aí quando foi lançado, vai ser lançado diretamente DVD, lançado diretamente DVD em 2019 é tipo você matar o filme, né? E, e aí, tipo, teve o Cameron Poe, eu não vou saber o nome. Cameron Alguma coisa Post. Cameron Post É. com a Chloe Grace, que acho que estreou antes desse, e estreou no cinema. E aí foi que, enfim, eu assisti o Boy Erased, né? Assim, na época que foi lançado, eu tinha uma certa expectativa porque eu achava a história interessante, dessa questão da terapia de conversão, eu já tinha lido coisas a respeito. Eu achava que era um tema que podia render algum filme interessante ali. Não conhecia o livro do Gast e também não tive acesso depois. Mas eu cheguei com esse background assim para assistir o filme. Eu confesso que na época eu tive um pouco algumas impressões se mantiveram assim, daquele período. Eu acho que às vezes é um filme que ele pende um pouco para coisa do dramalhão, assim, em alguns momentos, né? E é uma coisa que acho que às vezes o filme se esforça em arrancar alguma lágrima do espectador, quando eu acho que às vezes é desnecessário, porque você tem uma história que tem uma força que fala por si só, você tem bons atores, então você não precisa forçar tanto a barra em alguns momentos, como eu acho que às vezes ele força, sobretudo acho que quando entra a música lá do Troy, Troye Troy Sivan, Sivan. que é aquela Revelation, eu acho aquela música forçada, eu não gosto daquela música. E, enfim, eu acho que às vezes ele faz um pouco isso, assim. Eu acho ele tem uma coisa na estética que às vezes me incomoda, eu acho tudo muito escuro, aquela coisa meio pastel, assim. Enfim, não. Mas assim, na revisão, eu acho que eu assisti muito procurando esse olhar de assistir com a perspectiva, assim. Porque eu acho que é um filme que ele, ele funciona muito bem para além da coisa de ser um filme voltado para a comunidade LGBTQIA+, apesar de eu achar que é um público que naturalmente adere a esse filme, assim. Mas eu acho que ele tem uma força muito grande nesse lugar que eu acho que às vezes o Joe Edgerton se coloca de empatia, assim. Eu acho que em alguma medida, eu acho que ele consegue se colocar no lugar daquele garoto, entender aquela história e eu acho que ele consegue se comunicar muito bem. Sei lá, eu imagino, por exemplo, com pais que estejam lidando e estejam tendo uma dificuldade de lidar com a homossexualidade de um filho adolescente, por exemplo, sabe? Eu acho que é Uhum. um filme que fala muito para um público médio, vamos dizer assim, sabe? E nisso eu Uhum. acho que ele tem uma coisa muito positiva, assim. E fora isso, eu acho que eu também, na época, eu me lembro que eu não gostei muito da atuação da Nicole Kidman. Eu me lembro que eu me interessei muito mais pelo desempenho do Russell Crowe, mas eu acho muito interessante ali a dinâmica familiar, mais do que os momentos dele ali na terapia, tem alguns momentos que são bem bacanas, assim, bem tensos, né? Mas eu acho que, sobretudo, aquela dinâmica familiar me pareceu o ponto mais interessante do filme, particularmente, assim. Aquela coisa da personagem da Nancy ser aquela figura que ela fica ali na retaguarda, mas que, no final das contas, ela tem uma força muito grande em tentar manter aquele núcleo familiar ali unido de alguma forma. E ter a figura do Russell Crowe, que é
aquele sujeito que toma a frente da situação, mas tem uma falta de traquejo muito grande com o filho, né? O Lucas Hedges, e aquela coisa da igreja, né? O lugar da igreja naquele núcleo familiar. Tem um lugar de tomada de decisão muito forte, né? O poder de influência é muito grande no âmbito privado, né? Quando a coisa vinha à tona, né, de o filho dizer pela primeira vez abertamente para os pais que é gay, os pastores de posições hierárquicas maiores, eles são convidados pelos pais do menino para eles tomarem algum tipo de decisão sobre aquilo, né? E eu acho muito interessante ali essa coisa que ele traz dessa vivência de um adolescente homossexual e que é atravessado por essa coisa da religião, assim, que é uma coisa muito, é uma vivência muito particular, assim. Então, eu consigo enxergar nele, nessa revisão, alguns méritos que na época, enfim, eu não, talvez não tenha vislumbrado tanto, assim, eu talvez não tenha ficado mais atento, sabe? Uhum. Não sei como é que você enxergou ele nessa segunda vista, assim. Porque pra mim foi a segunda vez que eu assisti ele, assim. Não tinha revisto antes, não. Eu também não revi. Eu lembro muito bem que quando eu assisti ao filme, você citou o mau exemplo de Cameron Post. Eu acho que ele foi muito decisivo assim em relação Uhum, ao meu julgamento de Boy Erased na época, porque eles foram lançados quase que ao mesmo tempo. Eu lembro que o sim. Cameron Post eu assisti em 2018 na Mostra aqui de São Paulo, e acho Uhum, que 2 meses depois eu tive acesso ao Boy Erased. E, assim, né, a gente como produtores de conteúdo que estão dedicados a essa função de também avaliar o cinema e tudo mais, às vezes até um pecado a gente estabelecer tantas comparações com obras sim. paralelas, mas é uma coisa inevitável. Uhum, Mas assim, eu acho interessante essa questão da comparação, porque às vezes isso, de certa forma, até mesmo enriquecem sim, duas sim. obras que muitas pessoas não têm nem, não visualizam nem exatamente essas Uhum, conexões. Eu tive algo parecido, inclusive, recentemente com 2 filmes brasileiros, um que é a Felicidade das Coisas e o outro que era uma ficção, e aí teve uhum, documentário que é chamado Bem-vindos de Volta, que eu uhum, assisti os dois na mesma edição da Mostra Tiradentes. Eu até trouxe isso para a entrevista com a diretora do A Felicidade das Coisas, como são filmes muito interessantes de serem colocados um diante do outro e estabelecer paralelos. Só que aí quando você faz isso com o Boy Erased e o Cameron Post, o Boy Erased, pelo menos particularmente falando, ele se empalidece assim totalmente. Porque eu acho que o Cameron Post é um filme que, para mim, trata de uma maneira muito mais palpável, crível e até mesmo é, dramática e mordaz em relação a essa questão da conversão, dessa terapia de conversão, do que o Boy Erased. O Boy Erased me parece muito, até mesmo um tanto acadêmico, assim, na sua formalidade, enquanto o Cameron Post, para mim, ele já é um filme. Eu não vou dizer que ele é ousado assim na abordagem, mas eu acho que ele tem sim, mais aquele espírito selvagem daqueles adolescentes que, de certa forma, estão à margem da sociedade e que são obrigados, que são jogados nessa terapia uhum, de conversão, mas eles sabem muito bem que não há nada que ser feito. sim, Tanto que a conclusão do Cameron Post ele é até mais pessimista, assim, né? sim. Aí, quando eu estabeleci eu fiz essa revisão, eu falei, tá bom, agora já se passou um bom tempo, já também não me lembro tanto de Cameron Post, embora seja um filme que eu continuo adorando. E eu li o livro também, né, mais de Cameron Post. Vamos tentar agora rever esse filme sem esses julgamentos para ver se ele enriquece.
E assim, eu me surpreendi assim com muitas coisas e ao mesmo tempo algumas falhas para mim ficaram ainda muito mais perceptíveis. Você mencionou, por exemplo, a relação da Nicole Kidman, também não foi uma interpretação que não me chamou muita atenção. Eu lembro que até a época, quando conversamos, eu disse que parecia muito aquele papel maternal que a gente já tinha visto recentemente partindo dela no Sim. caso do Lion, né? Que ela foi indicada ao Oscar de atriz Uhum. coadjuvante. E esse filme, eu acho que, guardadas as devidas proporções, ele posiciona a Nicole Kidman ali nesse papel É. secundário e funcional da mesma maneira, né? É uma mãe que ama o seu filho e que percebe uma distância que se estabelece entre os dois. E aí ela tem aquele momento no clímax em que existe aquela explosão emocional, né? Só Uhum. que na revisão eu fiquei bastante surpreso assim, na maneira como o Joe Edgerton, de certa forma, constrói a relação entre a Nancy e o filho, né, que é o, meu Deus do céu, o Jared, né? Uhum. Por exemplo, nesse momento, né, em que o Jared ele se revela homossexual e os pais estão ali na cozinha, naquele ritual religioso para fazer uma Uhum. oração como se fosse um espírito maldoso estivesse encarnado nele, eu achei interessante que é uma cena em que, a princípio, é, destaca bastante a relação de olhares que existe entre mãe e filho. E ao longo do filme a gente vai percebendo que os dois, de certa maneira, são colocados em uma prisão. Ela ali naquele quarto de hotel, todo dia aguardando o filho depois da terapia, e ele Sim. obrigatoriamente precisando seguir todos os protocolos daquela instituição, que vão ficando cada vez mais severos. Então, de certa forma, essa revisão me fez assim, melhorou assim o meu olhar diante do papel da Nicole Kidman, da interpretação, da função que ela cumpre aqui nessa narrativa. Mas, por outro lado, eu acho tem muitas coisas que, ao meu ver, são muito mal construídas, não necessariamente em Uhum. relação a essa família, a dinâmica dessa família, mas sobre aquela instituição mesmo, sabe? Porque é estranho, você não compreende muito bem a dinâmica daquele espaço, sobretudo porque lá também tem presenças femininas, e é muito estranho a maneira Sim. como as poucas garotas que tem ali são inseridas na dinâmica masculina. Uhum. E o Porque tem filme ele outra. não se importa com aqueles personagens, ele É. traz o Xavier Uhum. Dolan, ele traz o próprio Troye Sivan, fazendo um papel ali também. Uhum. Aquele outro. Mas eu acho que o outro garoto, ele talvez trabalhe a jornada dele melhor, né? Porque a E gente tem temos o uma. rapaz, né, que existe até um momento que, para mim, talvez seja um dos melhores do filme, em que eles basicamente fazem ali um exorcismo nele, né? Eles Sim, preparam um sim. velório, depois um exorcismo, espancando ele com uma bíblia, né? É. Aí tem esse rapaz que eu já não me recordo o nome dele, o ator que interpreta, mas eu acho que ele é a única figura ali que esse filme ele se interessa. Os outros, assim, fica algumas coisas subentendidas, né? O Xavier Dolan fica com Eles aqueles funcionam mais hematoma. pra. Tipo, funcionam mais pra gente, na verdade, pro protagonista, né? Ele tem uma referência de uma figura que tenta se encaixar naquele na proposta ali Oh, daquele centro e uma outra figura que é, simula, né, aceitar o que as orientações que é passada no centro, as orientações terapêuticas que são oh, passadas no centro, mas que na verdade faz aquilo ali como uma estratégia de sobrevivência, né? Eles oh. funcionam mais na verdade para o protagonista, São personagens que estão em função do sim, protagonista, mas eles não têm exatamente uma vida própria ali. Na sim, verdade, eles sim. têm, mas o filme ele não dedica tempo a isso.
E até achei curioso que eu assisti no material extra os mais de 30 minutos de cenas foram deletadas, e nada delas também mostra além do que está ali no resultado final. Tem só uma cena envolvendo aquela garota que nossa, já tá dando tempo aqui. Que o Jared ele ele estabelece uma comunicação, mas não fica muito claro, e depois ela é transferida para um outro lugar. E aí existe uma cena deletada com ela, envolvendo ali o empréstimo do celular dele para ela falar com não sei quem, e é só isso. E acho interessante como você apontou como um defeito a construção, né, de algumas cenas dramáticas no sentido de emocionar, né, de trazer a lágrima fácil. Eu acho engraçado como tudo seria pior ainda nesse sentido, se todo esse material que foi desprezado fosse incluído na narrativa, porque basicamente todas as cenas excluídas são muito pautadas por pela emoção fácil, mas também por uma coisa extremamente didática em termos de explanar comportamentos ali do protagonista. E assim, isso me surpreendeu, assim. É isso, assim, por esse ponto, assim, foi bem uma decisão bem acertada, assim, excluir então algumas coisas, assim, porque eu acho, assim, que em algum ponto também me surpreende, assim, como às vezes ele. Eu não sei se é essa mesma impressão que você tem, talvez fosse diferente. Mas, assim, me surpreende como ele consegue ser didático sobre o tópico, mas manter algumas coisas. Não trazer, por exemplo, não trazer isso nos diálogos, por exemplo, não trazer diálogos expositivos, né? Uhum. Por exemplo, essa própria que eu acho que é um detalhe, assim, por exemplo, aquele gesto do Jared, ele está sempre colocando a mão para fora do carro, e a mãe, por ser aquela figura super protetora, está sempre inibindo ele daquele ato, né? Alegando que um caminhão pode passar e, sei lá, decepar a mão dele e tal. E aí, como isso ele traz de volta no filme, ele tem essa maior liberdade, né, para fazer isso, essa maior independência, né? Esse outro momento da vida dele em que ele meio que se desapega um pouco dessa coisa da criação dele, né? Então, tipo, são detalhes, assim, que eu acho bem colocados no filme, que ele me surpreende o fato de ser algo que, como eu falei, é voltado para um público médio, mas que não apela para aquela coisa boba do diálogo de, sei lá, um personagem falando alguma coisa contra a homofobia, sabe? Uhum. Ou um personagem explicando alguma coisa sobre o fato de se descobrir gay adolescente, sabe? Uhum. É uma coisa que ele vai construindo pela jornada dele, pelos movimentos do personagem, pelas relações que ele tem ao longo do caminho. Eu acho bem. Eu vejo com um olhar positivo isso do filme, sabe? E sobretudo por isso, por ser um filme que eu percebo como um filme diferente. Eu concordo com você que particularmente, eu gosto mais do Cameron Post, mas eu acho que também são. Eu não me lembro até que ponto a coisa da religião estava presente ali no Cameron Post, mas eu acho que são dois filmes que falam de um mesmo tema, que trazem uma situação muito parecida, mas eu acho que eles querem e são direcionados para públicos muito distintos. Eu acho que eles funcionam nessa particularidade de cada um deles muito bem, assim. Uhum. Então, pelo menos assim, essa foi a impressão que eu tive na revisão. Eu converso lá atrás, eu não tive esse olhar, assim. Uhum. Mas não sei se condescendente é a palavra, sei lá, não sei a palavra, mas assim, Às vezes nos escapam as palavras. mas assim, eu confesso que
eu tive essa. Eu acho que eu olhei procurando ver por uma outra perspectiva também, sabe? E nesse ponto eu acho que o BioRace tem coisas bem positivas, assim. Pensando É, não em é, mim como público. acho que você tem razão em relação a essa questão da abordagem. E eu falei do material excluído porque eu acho que originalmente o filme ele tinha a intenção de ser bastante didático. Por Uhum. exemplo, no material deletado, eu não sei se você teve tempo de assistir, mas tem uma cena em que, por exemplo, o Jared está jogando um videogame com o irmão da então namorada dele. E aí tem um personagem de rabo de cavalo e que se movimenta como um dançarino. Aí ele Sim. fala: ah, nossa, esse personagem parece muito gay, não é verdade, Jared? Hum. E aí tem outro momento em que É. o pai do Jared o obriga a entrar em um restaurante em que ele deixou a comida paga para todo mundo, mas tinha lá também Hum. um casal gay. Ele obriga o Jared a entrar lá com Hum. um folder da igreja. Uhum. Originalmente o filme ele era bem pautado, mas eu acho que teve decisões bem sábias assim na montagem de excluir todos esses momentos que são excessivamente didáticos. E acho que é interessante também como as coisas se resolvem também no fim, sabe? Porque é, enfim, o Jared, ele finalmente consegue, né, viver a vida da maneira como ele sempre foi, né, com a sexualidade dele agora aberta para todos, mas ao mesmo tempo acho que também é um personagem que também tem consciência do quão complicado também é mudar toda a trajetória ali, sobretudo do pai dele, né, que Vai. é um pastor. Então acho que o filme ele consegue encontrar assim, uma resolução interessante no sentido de que não tem como existir um final É. feliz, uma situação É, piegas E, diante é, disso. e é curioso, assim, a gente vê esse olhar vindo do Joe Edgerton, assim, que a É. gente sempre imagina que é só a comunidade consegue falar consigo, né? E a gente tem um diretor, acho que ele também é roteirista, né? Ele é. Que é um homem branco, hétero, é, pelo que eu tenho notícia, né? E que ele consegue, eu vejo ele conseguir ter uma empatia muito maior, uma sensibilidade muito maior para tratar sobre a questão do que às vezes eu vejo, a gente teve Ó, um caso que a gente conversou fora do grupo, né, de uma roteirista que é ativista, que é, enfim, gay e que não, às vezes não tem uma sensibilidade para falar sobre a questão e sobre, eu. sobretudo, a questão do tópico da homofobia, por exemplo, sabe? E Uhum, sim. como lidar com isso, né? É. E eu acho que ele tem nesse filme, assim, na primeira vista, eu confesso que eu achei que não, assim, mas eu revendo, assim, eu falei, tem coisas muito positivas, assim, na maneira como ele trata o tema. Assim. Eu achei bem interessante. Eu acho que você pegou bem também esse ponto de ser uma história que talvez tenha muita intenção de ser direcionado para o público médio, porque Hum. a resolução traz isso, né? De cá, eu, a realidade é que esse pai não aceita o filho como é, mas existe, Hum. vamos dar o tempo ao tempo para que eu consiga dentro das minhas crenças, dentro dos meus valores, É. dentro dos credos já estão enraizados dentro de mim, lidar melhor com essa situação. Vanderlei, agora vamos para o tópico final da conversa, que é para discutirmos sobre como um trabalho reverbera aí na carreira da Nicole Kidman. Uhum. Dito isso, como o senhor acredita que qual a relevância que você acha que Boy Erased tem na filmografia de Nicole Kidman? Eu até, assim, eu me surpreendi, assim, porque na época, como teve essa coisa da temporada de prêmios, ele acabou não cumprindo a expectativa que se tinha dele. Eu achei que podia ser um filme que se fosse
ficar um pouco ofuscada, assim, não sei daqui a uns anos, assim, mas, por exemplo, eu acho que numa entrevista que eu li dela, nessa campanha dela pro Binder Ricardos, não foi nenhuma coisa que a jornalista trouxe, foi uma coisa que ela mesma trouxe como resposta, assim. Eu não me lembro qual foi a pergunta, mas eu sei que como resposta ela falava sobre como muitas mães de meninos gays chegavam para ela e falavam como esse filme tinha ajudado elas a aceitar os filhos, sabe? E eu acho que vem muito de uma coisa também que eu me lembro da Nicole falando na época na Ellen DeGeneres, na época do Big Little Lies, assim, de que até então tinha filmes na carreira dela que ressoasse, eu tivesse esse impacto, esse apelo das pessoas chegarem para ela, de se sentirem próximas dela, né? Porque você tem obras, por exemplo, a gente tem o Lion que falava sobre adoção, o Big Little Lies que falava sobre essa questão dos relacionamentos abusivos, e aí você tem o Boy Erased que fala sobre a questão da homofobia, né, por exemplo. E aí são obras que ela disse sim, sentir o público muito próximo dela, que o público se sente muito íntimo para falar sobre isso por conta dessas obras. Então, acho que tem algum. É um filme que tem algum impacto. Eu vejo que é um filme que as pessoas gostam bastante. Eu vejo. Eu acompanho alguma comunidade de fãs do filme, assim. Principalmente os fãs mais novos da Nicole têm um carinho ali especial pelo Boy Erased. E eu acho que vem muito dessa leva, por exemplo, de filmes da Nicole tendo essa representação materna, que era uma coisa que a gente não tinha antes, né? Se a gente for pensar, ela sempre teve essa fama de ser uma figura fria, né? E aí você tem, né, nos anos 2010, ela com frequência assume nesse lugar da mãe e de ser essa mãe que é acolhedora e tal. Então a gente vê isso em Lion, vê isso nesse filme. E eu achei interessante, assim, se eu for pensar filmes como Dogville ou Reencarnação, não alcança esse público que, por exemplo, ela relatou nessa entrevista, ela alcançou. Assim. Eu acho que tem, assim, um lugar, assim, desse filme na carreira dela, assim. E vem desculpa, Alex. E acho que também vem do próprio lugar que a Nicole tem. Olha seu tamanho. Vem, acho, do próprio lugar que a Nicole tem para a comunidade LGBTQIA+. Que Uhum. vem com as horas e vem esse filme também. Acho que tem um lugar de importância ali. Assim. Eu acho que Moulin Rouge e Mulheres Perfeitas fizeram mais pelos gays do que o Boy Erased. Mas brincadeiras à parte, eu não tinha lido esse relato dela, não. Eu não sabia que acho que o filme chegou a ter um alcance no sentido de até pessoas abordá-la nesse sentido. Eu menciono que eu acho que talvez seja uma obra que tem mais relevância num futuro um pouco distante, assim. Eu acho que a gente sempre tem essas listas, né, que falam, Sim, de cinema LGBT, sim. vamos falar sobre filmes que abordam homofobia, de repente a gente entra mais nessa questão específica da terapia de conversão. Aí provavelmente eu acho que é um filme que vai ser citado mais nesse sentido, mas assim, acho que dentro da filmografia dela, eu não acho dentro de um aspecto geral assim uma obra tão marcante. Aí eu até queria mencionar também que os prêmios, né, que ela foi muito indicada assim para acho que algumas associações, né, tem a Academia de Cinema da Austrália que ela chegou a ganhar melhor atriz coadjuvante. Eu lembro que no ano foi o ano, né, que ela estava cotada para receber indicações duplas, né, que era coadjuvante por Destroyer. Boy Razer e protagonista por Destroyer.
deu que no Oscar não deu nenhum, mas o Globo de Ouro eu lembro que privilegiou ela como protagonista em Destroyer, aí ela não acabou sendo indicada por É, coadjuvante. eu me lembro dela ser indicada ao Critics' Choice, não foi? E no de Critics' Choice ela não apareceu por Destroyer, mas apareceu por esse filme. Olha, eu não tô identificando ela É, no Critic Choices, não, aqui, viu, na lista. é. Ó, Washington DC Area, Critics Que é o Association. Broadcast, alguma coisa. Ah, é verdade, né? Que ele tem um outro nome. É, Vamos ver eu aqui. também, É, às vezes, quando eu vou Broadcast procurar Film Critics. Critics. É, exatamente, ela foi indicada É, assim neles. Ah, eu sempre. foi É, uma acho que coisa da foi a indicação campanha, mais assim, foi meio relevante louca, mesmo. né? Oi? Tipo, a campanha foi um pouco doida também por isso, assim, ela tinha dois filmes para trabalhar e chegou um É. momento que ela percebeu que talvez um tivesse mais destaque, que no caso era o Destroyer, mas talvez tenha sido tarde demais, não sei como é que foi o processo, mas eu gosto bastante da interpretação dela aqui. É, os dois foram exibidos na Telluride e Toronto, né? Sim, sim. Aí eu lembro que acho que Boy Razer já ficou mais, assim, uma campanha mais para início. E aí o Destroyer, ela tava. Eu lembro que ela promoveu mais, ela até aparecia em algumas sessões de cinema Sim. para debates, né? Mas acho interessante também esse aspecto que você disse de, sei lá, também colocar Nicole Kidman mais num papel que de repente seja mais gente como a gente, né? Sim, sim. E a peruca dela também convence a gente. Assim, é um negócio que é interessante. Assim, a princípio, eu não fiquei muito convencido de ver Nicole naquela caracterização. Hum, Mas eu acho que ela assume tão bem esse lugar dessa. Eu não sei, mas eu acho que ela é texana, né? Uma coisa ali do sul dos Estados Unidos, assim. é, Aquela coisa daquela mulher religiosa, de ser aquela mãe super protetora, de ser aquela figura vaidosa, mas que ao mesmo tempo ela gosta de estar um pouco ali. Não é que ela gosta de estar, acho que ela é colocada. uhum, De ficar um pouco ali à sombra das figuras masculinas da família dela, mas ao mesmo tempo é uma figura que tem muita sensibilidade para tomar ação, assim, é, que eu acho impressionante dela, assim, que o marido dela eu acho ele um pouco mais, meu Deus, sabe aquela coisa barata voando, não sei o que fazer e não toma decisão nenhuma, eu acho que ela tem uma sensibilidade maior de que ação tomar no momento certo, assim, de em que ponto ela consegue superar as próprias limitações e preconceitos dela para tomar uma atitude que ela acha que é certa, assim. Eu acho que o marido fica mais e eu acho interessante como ela traz essa coisa no personagem, e aí acabou particularmente fazendo com que essa reação estranha que eu tive à caracterização dela fosse um pouco deixada um pouco de lado, assim, porque eu acho que ela me convence, né? Como uhum, essa mulher, assim. Eu acho ela ótima no filme. uhum. Bom, Valéria, então concluímos aqui o nosso episódio sobre Boy Erased, Uma Verdade Anulada. É um filme que vocês podem encontrar tanto no DVD, se onde vocês vivem ainda tem mídia física. Não tem mais no É, streaming, gente. aí dá para alugar na Apple É, TV, Claro Vídeo, Google Play e Amazon. Na Amazon não está dentro do catálogo, e sim para aluguel. Netflix, assim, HBO Max, não não mais. está. Bom, Vanderlei, muito obrigado por sua honorável presença. Se inscrevam no canal Chovendo Sapos e acessem o site Chovendo Sapos. Todos os links disponíveis na descrição. E também se inscrevam no Cine Resenhas e acessem cineresenhas.com.br. Um abraço a todos. Tchau, Vanderlei, até a próxima. Tchau, gente.